SCPs com traço J da numeração são SCPs de classificação Joke, piada, o que significa que eles são uma sátira e não devem ser levados a sério, muito menos adicionados a um cânone. Agora, fique com o vídeo. Item número SCP-729-J. Classe de objeto Kit Talmiel. Vem cá, a gente pode por acaso fazer uma nova classe de objeto pra essa coisa? Tipo, Apollyon Mais? Procedimentos especiais de contenção. SCP-729-J atualmente se localiza na mesa do escritório da Dra. Niles Hessen, onde graças a Deus ele vai permanecer. Solicitar testes é por sua conta e risco. O objeto brecha a contenção em uma frequência alarmante. Só que até mesmo a FTM no 7, o martelo abaixo, se nega a chegar perto dessa merda, então ele faz o que ele quiser. Todos estamos sob sua mercê. Dra. Hessen foi ordenada a entregar o SCP para ele ser devidamente contido. Quando alguém tiver coragem de escrever um e-mail para ela. Descrição. SCP-729-J supostamente devia ser um brinquedo. Só que eu quero saber quem é um doente mental que daria isso para uma criança. O rótulo diz que é feito de fibra de poliéster, mas todos sabemos que é feito do estofado do sofá do Satanás, ou algo do tipo. Seu reino de terror começou durante uma brecha de contenção do SCP-106. SCP-106 conseguiu prender a Dra. Hessen em seu escritório e fez um buraco na porta quando viu o maldito SCP-729-J. SCP-106 ficou completamente paralisado e começou a encarar ele, mostrando interesse nenhum na Dra. Hessen. E então o SCP-106 começou a andar para trás, para sair do escritório dela, nunca quebrando o contato visual com aquela desgraça, até chegar no final do corredor e rapidamente se materializou novamente na sua câmara de contenção. Deve ser notado que o SCP-106 ficou mostrando o dedo do meio durante todo o encontro. A reação do SCP-106 é francamente bastante compreensível, e vários pesquisadores que testemunharam o evento foram encontrados juntos ao SCP-106 em sua câmara de contenção. Olá, amante do terror. Um monte de testes já foram feitos com o SCP-729-J, e eu vou citar aqui os SCPs que a gente já conhece bem. Com o SCP-3000 jogaram a pelúcia no oceano, e depois de 2 horas, a presença do Anantashesha simplesmente sumiu do radar. Sim, ele fugiu. Só que eles não conseguiram puxar o SCP de volta, eles iriam ter que mergulhar. Ouça as palavras do Dr. Baden. Eu disse que a gente devia se alongar antes, mas não, vamos jogar ele toda sexta-feira, vocês já estão treinados. Vocês deviam ter me escutado. No dia seguinte, eles conseguiram recuperar o objeto, só que tinha um bilhete à mão escrito lá também. Um bilhete do SCP-3000, escrito não sei como. Ele dizia: Certo, pensei que nós tínhamos o combinado. Eu faria algumas consciências virarem espaguete e vocês teriam suas coisas de esquecimento de graça. Mas tudo bem, vocês ganharam. Vocês podem pegar suas coisas de esquecimento de graça. Suprimento pra vida toda, mas por favor, há uma condição. Mantenha aquela coisa fora do meu oceano. Eu vou sair um pouco. Eu preciso recompor meus ânimos. Ok. O próximo SCP é o 55. A Dra. Hessen entrou na câmara segurando o SCP-729-J. E depois de 5 minutos, um gato saiu da câmara e foi correndo pro escritório dela. Pudim, vem cá, a gente comprou um amiguinho novo pra você, disse ela. Só que então, um outro doutor chamado Askun disse: Espera aí, nós temos um SCP-055 e ele é um gato chamado Pudim? O SCP-682 foi neutralizado, acredite se quiser. A gente não sabe como, só sabemos que ele conseguiu matar o lagarto imortal de alguma forma. Com o SCP-076, o Abel, o que aconteceu foi que ele saiu do caixão e, quando olhou para a pelúcia, ele materializou um lança-chamas e um tanque de combustível e começou a tacar fogo nela, só que não surtiu efeito nenhum. Então, ele fez sabe o quê? Ele correu de volta pro caixão e ficou em posição fetal durante 2 semanas. Já com seu irmão, o SCP-073, o Caim, bem, primeiro ele pegou um copo da água e começou a abençoar ele, o copo da água, para se transformar em água benta. Depois, ele pegou o SCP-729-J e disse a seguinte frase: Vai se fuder, seu arrombado! E jogou aquela desgraça do boneco na água. Depois ele ficou debaixo da mesa pelo resto do teste com seus dedos em forma de cruz.
Com o SCP-173 apareceu um segundo traje de SCP-5000 na cela dele, com uma mensagem que dizia que houve uma discussão e que eles tentaram usar ogivas nucleares, só que não surgiu nenhum efeito nos dois. O SCP-001, o guardião do portão, se curvou diante o SCP-729 e chamou ele de Meu Senhor e colocou ele dentro do jardim. Já tentaram destruir aquela coisa no SCP-914, colocando no modo áspero. Só que a máquina se recusava a funcionar enquanto ela estivesse na porta de cabine da entrada. E depois de uma investigação, descobriram um bilhete na porta de saída, que dizia: Essa coisa não pode ser refinada, não importa quantas vezes você tente. Tira essa porra daqui! Em resumo, todos os SCPs que foram testados acabaram sendo subjugados por essa coisa, e a única que é imune aos seus efeitos é a Dra. Hessen, que ainda acha que é só uma pelúcia. Ela recebeu ele online pelos correios, sabe, naquelas caixas perfumadas então. E o mais estranho é que não perceberam nenhum tipo de ritual satânico e nem nada do tipo, até porque o próprio diabo já disse que aquilo não pertencia ao inferno de jeito nenhum. E bem, a única forma de contenção para aquela pelúcia é continuar no escritório da Dra. Hessen. É só isso. Pode mostrar já o próximo vídeo.